todos a vocês. Hoje, depois do vídeo de segunda-feira, né? Terça-feira, aliás. Hoje estamos voltando no dia 26 de março, dia de sábado, né? Para ficar mais descontraído, todo mundo vê o vídeo. Eu quero agradecer muito. Agora, eu quero deixar dois agradecimentos especiais, que os outros não se ofendam. É o pessoal de Atibaia, em São Paulo, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. E o pessoal de Conceição das Alagoas, em Minas Gerais. Gente, obrigada, estamos aqui, podem acompanhar a gente, eu agradeço demais o que vocês disseram, certo? Nós estamos aqui. Somente aquela figura que disse: bem-vinda, menina bonita. Menina e bonita, hein? Quanto tempo. Mas isso é muito bom pra gente, né? E a gente vai continuar. Aos trancos e barrancos, né? Todo mundo querendo defenestrar, mas nós estamos aqui. Eu estou aqui, o Encaro Espaço está aqui, o Júnior está aqui, Sérgio Berg está aqui. Então os três... E mais alguns colaboradores, gente que manda informações, que pede essa coisa toda. E, inclusive, agradecer aquelas pessoas que estão querendo manipular votos, né? Manipular a vontade das outras pessoas. Eu não manipulo aqui vontade de ninguém. Nós estamos ainda num país que se diz democrático, né? Então todo mundo tem direito a votar em quem quer que seja. Certo? Eu só tenho um direito aqui que cabe a todos vocês, é mostrar, dar as informações a vocês. Agora, quanto ao resto, quem quiser votar no Bolsonaro, vote, no Lula, vote, no Eduardo Leite, vote, no Sérgio Moro, no Boulos, no Sérgio Moro, quem quiser votar, vote em quem vocês quiserem. Agora, para ganhar, né, eu não sei. Eu gostaria que meu candidato ganhasse, vocês gostariam que o candidato de vocês ganhasse. Agora, impor. Porque Ciro Gomes é isso. Porque isso é problema dele. Eu voto nele. Assim como o Bolsonaro é a pior coisa que já passou no Brasil, vocês vão votar nele. E daí? Eu vou dizer a vocês que não votem? Não, votem. Vocês não querem votar? Votem. Agora, aguenta as consequências, porque é brincadeira você chegar no supermercado, como eu cheguei ontem, e 1 quilo de cenoura custa R$16. E ninguém fala de inflação, ninguém fala. O Paulo Guedes numa boa, o Omar Coelho dizendo que ele não ligue para essa imprensa tupiniquim, que ele também não precisa dessa imprensa. Claro, não é verdade? Agora, impor, dizer, olha, ninguém conhece mais os políticos desde 1987 para cá do que eu. Então eu sei quem é quem. Não adianta que tem que tentar me dizer. E principalmente esse que está aí no poder. Que eu conheci de uma forma terrível. Então, fazer o quê, né? Eu voto no Ciro Gomes, e daí? Qual é o problema? Eu acredito. Eu não estou vendo o passado dele, não. O que ele fez no Ceará. Passado bom, né? O que ele fez no Ceará. O que Ceará é uma coisa. Eu quero saber o que é que ele vai fazer pelo Brasil daqui para frente. Se ele for eleito. E qualquer um. Principalmente esses que já passaram na presidência da República. Um só sabe andar de moto e dizer besteira. O outro, eu não sei se ele ou a turma dele passou a mão em muito dinheiro, botou no bolso, tá todo mundo rico. Então, não sei qual é. O Sérgio Moro teve seus altos e baixos como juiz. Então, não sei. Vocês votem quem vocês quiserem. Agora, não venha fazer coisa que não... Porque eu não estou dando mais nem resposta às pessoas. Sabe por quê? Porque para mim é indiferente. Vou considerar isso. Quem quiser continuar vendo os vídeos, vote. Ninguém até hoje. Poucos foram que ajudaram e a esses eu tenho consideração e agradeço. O resto, estou com quase 27 mil pessoas inscritas. Sem comprar um inscrito, porque eu não compro. Não tenho dinheiro para outra coisa, imagina para comprar inscrição para aumentar o número de inscritos. Não faço isso não. Quem está ali, os quase 27 mil que estão ali, ou mais ainda do que isso, é porque querem assistir, porque gostam de assistir, certo? E inclusive o YouTube está me ajudando muito na questão de dizer quem é quem, e tirando palavras que não podem entrar
na política deles, certo? O YouTube, inclusive, reconhece que tem milhares de pessoas assistindo os meus vídeos pelo WhatsApp, pelo Telegram, por todas essas coisas. Então, eu estou em todos os cantos do Brasil, para dor de cotovelo de muita gente. Eu vou estar aqui, vou continuar. Sérgio Berg sustentando até quando ele puder. No dia que ele não puder, nós dois botamos a viola no saco e vamos violar em outro canto, tá? Já falei do YouTube. E digo mais a vocês. Eu só quero aqui quem gosta de saber das informações certas. Outros não. Quem quiser ajudar, o Pix está aí, né? O menino está colocando. E quem não quiser, não posso fazer nada, né? Tem umas pessoas querendo fazer algumas campanhas, eu até agradeço. Para falar em pessoas que acompanham, a Luísa, a fotógrafa, que andou falando comigo aí outro dia. Por favor, entra no meu Instagram, viu, Luísa? É m.encareosfatos, pra gente dar uma conversada, viu? Eu vou fazer ainda uma repercussão sobre o último vídeo das polícias, né? Porque até mandar dizer assim, só quem não gosta de polícia é bandido. Eu não gosto de polícia e não sou bandido. E tem muita gente, e tem muitos bandidos na polícia, né? Uma pessoa me disse assim, você entrou em contradição quando você disse uma vez que o Coronel Túlio Emery era o protetor do Capitão Sanches. Depois você disse que não era. Eu disse, olha, eu vou dizer aqui uma coisa pra você. Eu que recebi lá do comando. Quem me mandou dizer que o Coronel Túlio Emery era o protetor foi ele mesmo, o Capitão Sanches. Ascom mandou me dizer que o Túlio Emery não dava cobertura ao Capitão Sanches. Agora eu quero saber em quem eu vou acreditar, né? Só que eu conheço as pessoas, gente, convivendo com elas, né? Não adianta você dizer, olha, fulano é assim, 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 que eu vou lá, a pessoa não é daquele jeito que me disseram, certo? E foi o que vi no gabinete do comando. Hoje eu digo que o capitão Túlio Emery dá cobertura aliás, o capitão, não, o coronel, dá cobertura ao Capitão Sanches. Por quê, gente? O que se passou na antessala do comando, todo mundo tomou conhecimento, só os dois, o coronel, o comandante e o subcomandante não tomaram conhecimento. Teve que tomar conhecimento pra gente. E outra coisa, uma coisa que me chamou bastante atenção, é que este capitão, ele está no comando de Palmeira dos Índios, lá no quartel em Palmeira dos Índios. E com 40 minutos esse cara chegou no comando geral da polícia. E depois, 3 minutos que ele saiu, o comandante mandou chamar a gente. Tem alguma coisa errada aí. Eu estou cismada que tudo foi combinado, sabe? Tudo foi combinado. Apesar da negativa dos dois, mas eu acho que tudo foi combinado. E segundo alguns colegas do Capitão Sanches, sabe foi que ele chegou dizendo, eu vou ler aqui literalmente, ele chegou dizendo lá no quartel em Palmeira dos Índios, abre aspas, foi ele quem falou, só não despejei a pistola na cabeça daquela velha, porque tinha aí desse um palavrão com o advogado, que não é quem é você, certo, Capitão Sanches? Metida brabo, e as balas não davam para derrubar ele também. Foi isso que ele chegou dizendo lá em Palmeira dos Índios, fecha. Eu primeiro quero dizer ao poderoso capitão que a arma não é dele. A arma foi comprada com recursos da sociedade, do pagador de impostos, né? Segundo, eu quero dizer a ele, se ele faria isso comigo, só que alguém faria pior com o senhor, viu, capitão? Faria ou fará. Porque é o chamado picadinho de urubu com o senhor.
Já que estou prestes a ser assassinada por ele, né? Porque ele disse que vai me assassinar. Ele disse, vou acabar com aquela velha, eu vou derrubar aquela velha. Certo? Com a cobertura do próprio comando, entre a ida dele e a vida dele e a minha, eu sou mais a minha. Certo? Eu valorizo mais a minha. Ele mesmo não serve para nada. Aquele capitão não serve para nada. Viu o comando da polícia? Não serve para nada. E eu quero lembrar a dona Carla, a Carla Padilha, que eu não mandei as provas e nem vou mandar, porque eu conheço muito bem ela. Em 2009, quando eu denunciei as primeiras coisas do Cristiano Mateus, ela me chamou lá, pediu provas, eu dei tudo. Você é uma mulher corajosa, não sei o que, não sei o que. Ela e o safado do Eduardo Tavares, que era o chefe dela. Sabe o que fizeram com as provas? Deram tudo ao WL. O desembargador, na época, sogro do Cristiano Mateus. Não fizeram nada. Até hoje. Até hoje. Por isso que a gente não pode e nem deve acreditar nesse Ministério Público Estadual de Alagoas. Porque só tem vigarista. Só tem vigarista. Não, a senhora me traz as provas, porque aí a gente bota o capitão Sanches logo pra fora. Bota coisa nenhuma, você tem moral pra isso, principalmente pra ex-namorada dele, para o ex-caso dele, que é a juíza Fabiola Feijão, que vocês são iguais, pervertidas e prevaricadas, todas duas, que a Fabiola Feijão dá uma cobertura a esse chance que vocês precisam ver. Deve ter sido bom, né, juíza? Pervertida, eu não sei o que essa mulher ainda tá fazendo na justiça, porque essa justiça alagoana, uma justiça que não vale nada, não vale nada. E aviso ao capitão, que tanto se arrisca o pau como o machado, viu? Fique alerta sobre isso, fique ligado, viu? Agora, gente, muita gente perguntou, falar nisso, antes de qualquer coisa, vocês já notaram como as ruas de Maceió estão limpas? Hoje eu tô HC. Ih, você. Tá tomando ares de Aracaju, tomando chá de Aracaju, coisa boa. Essa semana que eu fui à prefeitura, ao gabinete, não do prefeito, né, mas do assessor de comunicação, o Lininho, que andou me chamando, me procurando para ir lá, depois daquela denúncia que eu fiz sobre a SMTT. Na questão da Rotary, que eu acho que eu não devo mais fazer isso para o povo de Maceió, que me acham, porque inclusive gente da Avenida Rotary, isso aqui ninguém gosta dela. Eu não quero que ninguém goste de mim, não. Imagina! Sérgio Berg gostando, do resto que se dane. Futebol Clube, né? Então, e parece que gosta, depois de tanto tempo ainda gosta, né? E porque o que ele faz não é qualquer um que faz por ninguém, né? Então eu fui chamada lá para conversar sobre a questão da Avenida Rotary, né? Que não tem ônibus, né? E porque o delegate André Costa esperneou o menino, ficou esperneando porque eu falei aquilo. Aí eu fui lá, né? O André Costa é essa figura que tá aí, ó. André Santos Costa, cargo superintendente, vínculo comissionado da SMTT, Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, com carga horária de 40 horas. Tá aqui o salário dele, aqui para vocês verem bem pertinho, certo? Bem de perto, o CPF, tudo isso tá aqui, que vai para a tela toda. Ele tem como chefe de gabinete dele, Gileno Boia Sampaio Rocha. Vocês sabem quem é essa figura? Irmão daquele médico, Jurandir Boia. É gente da Gazelona, da Ronaldo Lessa, né? Eu fui conversar com o Lininho, muito simpático, me atendeu muitíssimo bem, né? Quase vira meu amigo, eu não sei, diz ele que é, né? Mas além de conversar com o secretário de comunicação da prefeitura, ele
porque ele foi quem conversou com o André e fez ver que realmente tinha que ser tomada providência com relação a essa questão dos ônibus em Maceió. Infelizmente, eu tenho que dizer para o delegate André e para o secretário Lininho, porque o Lininho me falou em umas pesquisas que a SMTT está fazendo pesquisa para saber dos usuários de ônibus, o que é que eles acham, se tem que temputar ônibus. Eu vou dizer para vocês dois que essas pesquisas jamais surtirão efeito. Sabe por que essas pesquisas não vão surtir efeito? Porque essas pesquisas não são feitas. Eu nunca fui pesquisada. Eu comecei a conversar com as pessoas. Não, ninguém passou aqui, ninguém perguntou, ninguém fez nada. Sabe por que essas pesquisas não surtem efeito? Porque elas não são feitas. Vocês sabem o que é que acontece? Meia dúzia, ele delega poderes a meia dúzia de soldadinhos de chumbo que tem lá na SMTT, porque o André trabalha de farda e de pistola na cintura. O delegado não está nas PF não, criatura. Você está na SMTT, né? E ele, inclusive o assessor dele, viu, o Sindicato dos Jornalistas de Alagoas, ele trouxe de Fortaleza, porque disse que não confia em ninguém aqui. Um cara que morou aqui não sei quantos anos, né? Foi delegado de polícia. Eu ajudei bastante a esse rapaz. Ajudei muito, muito. E o cara disse que não confia nos jornalistas de Alagoas. Aí botou um faz nada lá na SMTT, que trouxe de Fortaleza. Tudo bem. Aí é problema do sindicato, é problema dos jornalistas deixarem ele de lado, né? Mas eu não deixo não porque eu ando de ônibus. Jornalista de Alagoas anda de carro, eu não ando de ônibus. Não surta efeito porque uma meia dúzia de funcionários que não faz nada. Porque funcionário público, gente, geralmente ele demora muito a fazer as coisas quando faz, né? Porque eles não gostam de fazer. Sabe o que é que eles fazem? Eles vão para terminais de ônibus, preenchem aquele questionário do jeito que eles querem e depois levam e entregam. Não, dizendo que tá tudo bem, que os usuários estão achando ótimo, que tem horário, todos os ônibus estão andando, essa coisa toda. Aí repassam para a superintendência da SMTT. Como se tudo tivesse funcionando e até fazendo milagres. Só que eles não fazem milagres. Depois que eles entregam essas pesquisas, sabe o que é que eles fazem? Galhofa do superintendente. Ele fala assim, o delegado quer ser tão sabido e passa pro bobo. Como a música do Alcides Gerardi. Todo sabido, todo mal sabido é pensar que não é enganado, né? Assim a coisa? Pois é o que fazem com o delegado André. Aí nada acontece. Nada acontece. Eles não fazem as pesquisas, viu, André? Porque ninguém, eu procurei saber das pessoas, quem foi pesquisado, ninguém foi. Porque eles vão para o terminal de ônibus, e lá se sentam, escreve, tem diária, tem isso, tem tudo. Mas eu quero mesmo, além de conversar com os dois secretários superintendentes, conversar com um servidor estatutário chamado Silvio Marcelino Ferreira Sarmento. O CPF tem 7048 e termina em 4. Esse rapaz, ele ocupa o cargo de diretor de operações da SMTT. Olha, André, essa é a chave do faz de conta da SMTT. Esse cara, ou o senhor é propinado por alguma coisa? Ele tem um salário de 7.700 e poucos reais, certo? E leva uma vida de quem ganha 3 vezes mais. Agora, como ele é secretário e diretor de operações da SMTT, é o cara que faz a grade do transporte urbano. Ele sabe quem é quem, a hora que sai, a hora que chega, tudo isso ele sabe. Só que eu andei pesquisando, fazendo levantamento em 80% das linhas de ônibus de Maceió,
que tem concessão em Maceió, né? E também andei acompanhando a grade que é feita diariamente pela SMTT. Só que esta grade, ela não é cumprida. Se fosse em outro estado mais sério, como é o caso de Sergipe, porque tem que cumprir, se fosse em outro estado mais sério, essas empresas não estavam mais funcionando aqui. Mas acontece que ela tem o senhor Silvio, elas têm o senhor Silvio Marcelo Ferreira Sarmento como um coadjuvante da sacanagem nas transportadoras, nas empresas de ônibus. Sabe por quê, gente? É para sair, vamos dar um exemplo, é para sair ônibus, vamos dizer, Avenida Rotary, de 20 em 20 minutos. Nem de manhã, no horário de pico, sai. Só sai de 40 em 40 minutos. Quando chega entre 9 e 11 horas, é de 1h30, 2 horas. Mas tinha que sair de 20 em 20 minutos. Aí sabe o que é que os donos das empresas fazem? Recolhem os ônibus. Não, agora não tem passageiro, vamos recolher os ônibus. Porque a prefeitura diminuiu o valor de passagem de ônibus, mas distribui entre os donos de ônibus, das empresas de ônibus, 2 milhões de reais por mês. Para tapar o buraco. Para dizer, Maceió tem a passagem mais barata, mas em compensação nós damos 2 milhões de reais para os donos das empresas. Aí sabe o que é que eles fazem? E se eles não colocam na hora esses ônibus, existe a multa. Porque tem alguns fiscais ainda sérios que vão lá e pegam nos terminais rodoviários, cadê os ônibus? Estão recolhidos. Por quê? Porque o dono não quer que saia. Porque não tem passageiro. Certo? Aí é uma multa, é uma multa braba. Só que quando chega, né, seu Silvio Sarmento, nos terminais da SMTT, essas multas são apagadas. Os donos de empresa não apagam, ligam para ele sabe que as empresas não botam ônibus na rua porque não querem. Aí faz, Silvio, apaga aí essas multas aí, que teu fiscal, veio aqui um fiscal cri-cri metido a sério e botou multa na gente. Aí ele vai lá, tira do sistema a multa. O senhor ganha alguma coisa com isso? Algum percentual? Não, né? O senhor é uma pessoa séria, né? Né? É isso, viu, André? É um dos pontos. Aí, quando chega, aí bota os soldadinhos de chumbo dele para fiscalizar táxi, para fiscalizar carro pequeno, particulares, motos, esses carros de Uber, de Oxy, de 99, todo mundo leva multa. E as multas não saem do sistema, gerando receita para a prefeitura, mas as multas dos ônibus... Então, ser empresário de transporte urbano em Maceió é a melhor coisa do mundo. Porque tem esse tipo de funcionário dentro da SMTT que o arrogante deleguete, porque ele veio com muita arrogância, o arrogante deleguete não percebe que ele vive rodeado da máfia braba dentro da SMTT, todos com cargos comissionados. A grande maioria. Esse Silvio não. Esse Silvio Marcelo Ferreira Sarmento não tem cargo, ele é estatutário. Mas ele tem uma gratificação, certo? Porque os donos de ônibus, eles fazem isso com o aval desse Silvio Sarmento. E que o deleguete não tá nem aí para nada, porque tá achando que tá tudo normal, certo? Ele tá achando... Eu não sei se ele também tá achando que tá tudo normal. Esse horário entre 9 e 11 horas e 11h20 da manhã, o fluxo é baixo, então ônibus já era. Tem dia, gente, dia de sábado, que eu espero 3 horas o ônibus vai pro centro da cidade. É de uma empresa aí que é compactuada com esse Silvio Sarmento. Não, porque não tem passageiro. Eu digo, tem muito carro, coisa nenhuma. Muito carro, coisa nenhuma. Se vocês tivessem um transporte bom, fazia como as outras capitais. Não teria tanto carro na rua.
Embora que pobre tem a mania, porque Maceió é uma cidade pobre com muito carro, né? Talvez a cidade proporcionalmente com o maior número de carros do país. Porque pobre tem duas coisas. Antigamente era uma televisão grande e um som no último volume. Hoje tem um carro. Que carro, gente? Tudo bem, todo mundo que quer comprar um carro, compra. Agora eu acho que a gasolina em Maceió é muito barata porque tem carro demais e não tem empresa de ônibus. Porque se você tivesse empresa de ônibus decente e que andasse no horário e que não propinasse os funcionários da SMTT, esse tipo de funcionário, Silvio Sarmento e Companhia Limitada, a maioria do maceuense andava de ônibus, como eu ando. Agora tem dia que não dá para aguentar. Não dá para aguentar, não dá mesmo. O deleguete, esse Silvio Ferreira Sarmento é um prevaricado. Ele prevarica nas funções dele. Então procure ver isso, sabe? Procure ver isso, procure conversar com realmente as pessoas que sabem. Bote pessoas ao seu redor que entendam das coisas, que haja pelo menos 90% sério. Porque a SMTT não está, a turma da SMTT não está agindo sério. Agora, em cima dos carros pequenos, dos particulares e dos táxis, porque taxista está me reclamando muito sobre isso também, das multas que a SMTT é uma indústria de multa. Agora, as empresas de ônibus, além de não pagar as multas, serem todas omitidas do sistema, ainda recebe 2 milhões da prefeitura para cobrir o rombo sobre as passagens que o JHC baixou e disse que é a cidade que tem as passagens mais baratas, também nesse precinho, né? Também não está... Tem alguma coisa aí que realmente não está batendo. E a sociedade alagoana, principalmente a de Maceió, está querendo saber, viu, JHC? Viu, deleguete? Bote gente decente. Bote gente decente, gente que tenha compromisso com a sociedade para poder gerenciar isso. Viu? Faça isso. Agora eu quero chamar a atenção também de outro servidor da SMTT. É o senhor chamado Ricardo Leite Duarte. Esse senhor é o diretor de diretoria de operações e de mobilidade. Como o senhor não paga passagem, viu, senhor Ricardo, eu gostaria que o senhor visitasse os pontos terminais de ônibus. Principalmente agora, nesse momento chuvoso. Que aqui não, porque é ladeira, né? Na Rotary, aqui não, lá na Rotary, não é ladeira, a água não junta. Mas todo mundo levantando as roupas, tirando o sapato para poder chegar no ônibus, porque estão tudo acabado. Viu, superintendência lá, CEINFRA, da prefeitura? Passa por lá, vocês não pagam passagem. Vocês vão lá, olha, e façam o serviço que é para poder as pessoas se mobilizarem melhor, sabe? Ter uma melhor mobilidade. Viu? Façam isso. Vá lá, senhor Ricardo, principalmente no tabuleiro, onde as poças d'água estão por todo. Poça d'água não, até rio. Até rio. Agora no Vergel do Lago também. Vergel do Lago também eu tenho recebido muita reclamação. Agora eu queria dizer uma coisa aqui, que eu tenho reclamado muito, batido muito. É com a questão da ciclovia de Maceió, que foi idealizada pelo Rui Palmeira, pelo ex-prefeito, mas não sozinho. Aquilo ali também, o DENIT faz parte, certo? O DENIT faz parte. Então, da Praça Centenário, porque foi idealizada da Praça Centenário até o viaduto, lá naquele atacadão, né? O viaduto que era antigo, chamado Antiga Rodoviária Federal, Antigo Federal, né? Então, até o Parque das Flores, ou antes um pouquinho, aquilo ali é da prefeitura. Cabe à prefeitura, agora a verba é toda federal. E dali para frente é do DENIT, porque não sei se vocês sabem que a Fernandes Lima até a Praça Centenário, ela é uma rodoviária federal. Só que como está dentro da cidade, ela se tornou urbana, né? Se tornou uma avenida urbana. Mas é coberta também pelo DENIT, certo? Então, e outra coisa, foi isso que me explicaram lá, que ainda não foi terminada a prefeitura porque existem 2 órgãos que botaram muita terra em cima. Primeiro, para fazer oposição aos prefeitos.
que é o IBAMA, que é comandado por um petista, né, até agora, e o IMA, Instituto do Meio Ambiente, que é do governador Renan Filho. Esses dois botaram tanta terra que só agora, foi que foi liberada aquela frente ali do CEPA para derrubar aquelas árvores e aquela grade para poder a ciclovia passar. Então, a gente brinca muito dizendo assim, a nossa amizade é tão grande, tão eterna, que parece as obras da prefeitura, não termina nunca, né? Mas segundo me prometeram, vão terminar. Agora, vamos continuar com a segunda visita, a segunda visita que eu fiz à prefeitura. No mesmo dia. Fui lá e conversei sobre essas coisas. Né? É a segunda parte, né, da visita que eu fiz lá. Foi para tratar de um assunto que eu venho batendo há muito tempo aqui. E eu acho que alguém que acompanha deve lembrar, né? É para tratar do assunto do onipresente fiscal de tributo da Secretaria de Economia do município de Maceió, chamado Wellington Damasceno Freitas. Esse que tá aí. Realmente era aí, né? Ele é onipresente porque ele está como fiscal de tributos da Prefeitura Municipal de Maceió, sabe desde quando? Desde 1984. Né? Agora, coincidentemente, ele também é funcionário e o pior de tudo, ele tem 40 horas de trabalho. Coincidentemente, ele também é funcionário da Assembleia Legislativa desde 1986. Quando o irmão, que hoje é desembargador, era deputado estadual. Agora vocês vejam aqui uma coisa, ele realmente é um marajá. Olha, veja aqui quanto é o saláriozinho dele na Prefeitura Municipal de Maceió. Vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo, né? Tá aqui, ó. Ele tem um salário bruto, sabe? De R$ 55.759,85, que não dá para aparecer na prefeitura para trabalhar. Você já pensou como é que você vai pagar gasolina ou ônibus para vir trabalhar com esse salário, gente? Dá para pagar só a 72,3 salário. Funcionário que recebe um salário mínimo. Sabe por quê? Porque além disso aqui, além desse salário de R$ 55.759,85 como fiscal da prefeitura, onde ele nunca trabalhou, certo? Ele também tem isso aqui, ó. Esse aqui é até menorzinho. Da prefeitura, da Assembleia Legislativa, que dá quanto? 14.130. 14.130. Esse senhor, e mais um prolaborezinho da prefeitura de Delmiro Gouveia de R$10.000. Onde ele comparece 2 ou 3 vezes por semana, ele tá lá. Principalmente quando a prefeita viaja, porque ele senta na cadeira da prefeita e vai despachar. Lá em Delmiro Gouveia. Ele mora perto, ele mora em Olho d'Água do Casado. Fica distante de Maceió a 300 quilômetros. Bem ali. Agora o cara vai gastar dinheiro para vir trabalhar aqui na prefeitura de Maceió. Imagina! Quem tá em Maceió não vai, imagina ele que vem de lá pra cá. Com esse salário, com essa merreca de salário de R$55.000. É querer demais, né, parceiro? Você é muito chata, muito cri-cri. Não faça isso. O rapaz é irmão do desembargador, né? Agora, vocês vejam a petulância e a falta de hombridade das pessoas que ocupam cargos públicos em Alagoas. Eu, Maria Aparecida de Oliveira, com G no final, né, que não usa. Segundo a Constituição Federal e respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, que muitos não gostam, mas que é Supremo, que por saber e ter respeito aos princípios republicanos, né, tem sistematicamente derrubado todas as ações das autoridades que se acham seres supremos e que proíbem
as pessoas, porque eu, gente, estou proibida de falar da metade, fui proibida de falar da metade até da amante do tetravô de um desembargador, que é irmão desse cara. Só que eu não vou respeitar mais, sabe por quê? Porque o Supremo está derrubando todas. Todas. Eles proíbem jornalistas, os caras são funcionários públicos, ganham da sociedade e não é para falar o nome deles, imagina, toca! Nas gazelinhas, nos urubus e outras coisas mais, né? Como é o irmão dessa figura. E ele mesmo, esse Xepa, ele só vem a Maceió de mês em mês, sabe por quê? Porque ele responde 4 processos na Justiça Federal e foi condenado. E não foi preso. Aí é quando ele aparece na prefeitura para saber como é que estão as coisas. E aí, como estão as coisas? Aí, chapa. Ainda tô me pagando 55, porque se não me pagar eu vou fazer greve. Não venho mais trabalhar, não venho mais nem aqui quando eu vier me apresentar. Porque ele se apresenta na Justiça Federal para dizer que está vivo e que está em Alagoas, para assinar lá uma requisição disso aí. Certo? Pelos crimes que ele cometeu, porque inclusive esse cara, ele tá metido diretamente, ele e o Paulo Cerqueira, no assassinato daquele do Hudson, lá de Minas Gerais, aquele que morreu no lugar do Marcelo Tadeu. E também está diretamente ligado ao assassinato do Cleber Malaquias. O próprio pai do Cleber Malaquias já sabe disso, inclusive no depoimento disse isso. Certo? No depoimento dele na polícia, disse... Fala nisso, o alecrim dourado. No próximo vídeo, viu? No próximo vídeo a gente fala da traição do alecrim dourado. Ó, dá o nome de filme, título. A traição do alecrim dourado. É trair o alecrim comum, não foi? Chorou? Teve lenço? Ai, que legal. Então, gente, eu sou proibida de falar e eu vinha sistematicamente tentando isso. Mas agora não dá mais para argumentar, sabe por quê? Porque o JHC, quando na sua eleição, ele disse que ia reparar os erros dos outros, né? Eu agora estou cobrando dele a reparação desse erro, que não só é ele, mas ele é o maior. Porque ele está lá desde 1984 e nunca deu uma hora de trabalho. Uma certa vez, há uns 3 anos atrás, eu fui lá no Departamento de Recursos Humanos, aí a mulher olhou para mim e disse assim... Eu não conheço essa pessoa, ele nunca veio aqui. Lá na Secretaria da Economia. Ele só esteve aqui uma vez, quando ele passou do regime seletista para o regime estatutário, que ele veio cobrar o fundo de garantia. Agora por quê? Porque é irmão de um desembargador. Então, gente, quando eu tiver agora... Porque eu vou citar. No próximo vídeo eu vou citar. Não tem pra onde eu vou citar. Até algumas pessoas me disseram, inclusive gente lá do Brasil, assim, você está muito rigorosa com você mesma. Tem que citar. Sabe por quê? Segundo a Constituição, que esses seres supremos são maiores do que ela, esse tipo de ação usada por essas figuras públicas, ela é contra... Isso é dito por todos os grandes juristas do mundo. É contra o modelo republicano e a liberdade de expressão, principalmente quando se trata de jornalista. Princípios fundamentais de uma democracia, assim como também deslegitima o princípio da transparência e da impessoalidade. Assim como também fazem de conta que esquece que quem paga a essas autoridades é a sociedade que precisa saber de tudo o que se passa, para poder reivindicar os seus direitos e fazer cumprir as leis. Né? Quando eu estiver com o ministro Fux e a ministra Maria Tereza lá no CNJ, eu vou sugerir a ele que o STF edita uma súmula circulante, que são emendas constitucionais editadas pelo Supremo, né, Tribunal Federal. Sabe disso, desembargador? Sabe? Que bom que você sabe. E que vede essa súmula circulante, ela veda a qualquer autoridade pública a proibição de jornalista ou qualquer outra pessoa de citar seus nomes ou nome de seus familiares sob qualquer pretexto ou contexto.
Eu vou sugerir a ele isso. Porque é brincadeira, coisas que se passam, a gente não pode dizer porque é o desembargador, é o juiz, é a lixeira do desembargador, não pode nem olhar para a lixeira, nem para aquele carrinho que carrega as malas deles lá dentro do Tribunal de Justiça. Porque falam do Supremo Tribunal Federal, muita gente fala porque não conhece o que é o muquifo chamado Tribunal de Justiça de Alagoas, que inclusive, dá cobertura a esse tipo de coisa. Eu tô sendo proibida de falar com tudo. Agora o STF está derrubando aos pouquinhos. Está derrubando. Eu, a partir de hoje, aviso aos senhores, eu vou falar em quem eu quiser. Vou falar. Então, gente, vamos deixar um pouquinho sair de lado e vamos voltar ao assunto Xepa, o Hélito Damasceno Freitas, né? Que, como eu disse a vocês, ele só comparece a Maceió quando tem uma súmula para ele assinar para dizer que aqui estou vivo. Eu estou vivo. Está em Delmiro Gouveia e está na Assembleia Legislativa. Então, ele soma de salário R$ 79.889,85. Será que dá para alguma coisa? Dá, né? Para pagar simplesmente 72 funcionários que recebem até um salário mínimo de R$ 1.200, né? O salário mínimo, não é verdade isso? Agora eu fui lá e como é o nome dele? O João Felipe me aconselhou uma coisa. Como eu cobrei bastante, ele disse assim: faça uma denúncia administrativa, o que nós já fizemos. Protocolamos hoje. Então vamos ver o que é que dá. Tipo assim, não, porque com a sua denúncia a gente vai instaurar uma sindicância administrativa e se tudo isso não bater, se ele não comparecer, vai ter testemunha, porque de vez em quando o ponto dele aparece assinado. Eu digo, deve ter alguém assinando por ele, né? Ele disse, segundo ele, vai pedir a demissão dele e o ressarcimento aos cofres públicos do que ele recebeu. JHC, se você fizer isso, o Encara os Fatos lhe faz governador do estado de Alagoas. Vou pagar para ver. Gente, obrigada. Até a próxima. Bom final de semana para vocês. E sempre bem.